Olá, bem-vindos ao programa de atualização em odontologia, uma colaboração entre a Academia Internacional de Odontologia Integral e a Conexão Médica. Hoje trazemos para vocês o professor Sigmar de Melo Rode, um grande amigo. Muito obrigado pela sua presença, professor. Ele abordará o tema hoje, ética nas publicações científicas. Um breve resumo do seu currículo: ele é professor titular da Universidade de Taubaté, é professor adjunto da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, é coordenador e professor titular da Universidade de Ibirapuera e é o presidente da Federação Latino-Americana da International Association of Dental Research. O professor Sigmar tem uma experiência muito grande na docência e tem ministrado os cursos não só no Brasil, como no exterior, professor de conhecimentos internacionais. Professor, seja bem-vindo novamente, por gentileza. Tem a palavra. Muito obrigado, Moacir. Olá a todos. É um grande prazer estar aqui, trazendo um pouco da nossa contribuição a um programa de tão ampla divulgação. Então, hoje nós vamos conversar com vocês sobre ética na publicação científica, que faz parte de uma atividade que nós fazemos em conjunto com a Associação Brasileira de Editores Científicos, a ABEC. Nós podemos começar a falar de ética com uma frase de Goethe, que diz o seguinte: detesto qualquer informação que é dada, que aumenta a minha instrução, mas não muda a minha atividade. Então, quando nós falamos da investigação científica, como qualquer investigação científica, nós iniciamos com a escolha do problema, o assunto que nós vamos pesquisar, terminamos com a publicação dos resultados e na escolha do periódico aonde a gente vai publicar o nosso artigo. E isso leva a alguns questionamentos éticos que são importantes de nós estarmos abordando com vocês. Se a gente for falar especificamente da odontologia no Brasil, nós vamos ver que se eu pegar no Medline, eu relacionar Dentistry Brasil no triênio 2001-2003, nós tivemos um total de 758 publicações, que foi maior que a de todo o século passado na mesma base de dados, que foi de somente 423 trabalhos. E se nós pegarmos nesse triênio também, avaliando o Easy Web of Science, relacionando o endereço com artigo, com odontologia e Brasil, houve mais publicações no triênio 2001-2003, no total de 898 citações, do que em todo o século XX, que foi de 854. Isso, sem dúvida nenhuma, demonstra a realidade da odontologia brasileira e da ciência brasileira, ao grande número de faculdades e cursos que nós temos, que faz com que haja uma melhoria na produção científica, aos alunos dos cursos de graduação e pós, não só fazendo iniciação científica, mas no mestrado e doutorado, na pós-graduação, e aos parâmetros institucionais, como, por exemplo, o da CAPES, que avalia os cursos de pós-graduação, os professores do curso de pós-graduação, pelas suas publicações, principalmente as internacionais. Isso faz com que o Brasil tenha uma maior visibilidade. Então, se nós pegarmos algumas citações de alguns periódicos, se nós usarmos, por exemplo, a revista Pesquisa, FAPESP, nós vamos ver que no fascículo de 9 de abril de 2006, saiu uma publicação sobre a China. A China é o 5º país do mundo em número de artigos científicos publicados. Mas, em 2005, a Academia Chinesa de Ciências mostrou que este país ocupava apenas a posição 124 em relação ao número de trabalhos citados por pesquisadores de outros países. Isso faz com que os seus trabalhos não tenham uma divulgação internacional. O que fez a Academia Chinesa de Ciências? Ela fez um contato com a Elsevier e comprou uma página na Elsevier onde ela divulga os artigos publicados na China para o mercado internacional. Então, para a Academia Chinesa de Ciências, a publicação dos títulos internacionalmente deve encorajar os pesquisadores do país a publicar seus trabalhos nos periódicos domésticos e não apenas nos estrangeiros. E se nós formos olhar a publicação na revista Veja, de 11 de abril de 2007,
a Veja traz uma chamada sobre a língua dos mais ricos. E ela mostra que a língua inglesa ela ficará responsável por 28% do PIB, do PIB mundial, enquanto o chinês, ou o mandarim, responderá por 23% deste PIB. E se vocês observarem, o português está em 7º lugar, com somente 3% deste PIB. Então, isto faz dizer o seguinte, que os investigadores hoje não basta saberem 2 línguas. O inglês já faz parte normal da língua científica. É necessário uma terceira. Uma sugestão para os jovens pesquisadores, invistam no mandarim. Porque se a China vai ter 1/4 do PIB mundial, com certeza, e vocês estão vendo isso constantemente na mídia, a China será um país interessante para se investir nas publicações. Muito bom. Antes da gente entrar propriamente no assunto ética, vamos falar um pouquinho de publicações, né? Nós sabemos que hoje nós temos em torno de 10 milhões de publicações técnico-científicas, 750 mil livros, 1 milhão de revistas e periódicos científicos. Diariamente são publicados cerca de 7 mil artigos científicos. Mas, se nós formos olhar alguns trabalhos publicados na literatura, como esse de Zielinski, de 1996, nós vamos ver que dentre os artigos científicos de todas as áreas do conhecimento, 50% contém erros estatísticos. 75% a 85% não tem importância ou relevância científica. E que somente 10% das revistas científicas são consultadas em 80% das bibliotecas. E o que é mais grave, menos de 50% dos artigos não são sequer consultados na academia. Embora esse artigo tenha mais de 10 anos, a situação não mudou muito, como a gente vai ter oportunidade de ver aqui para frente. Se nós olharmos agora um artigo de Parahe, na Science de 2005, nós vamos ver que artigos científicos agora especificamente na área da saúde, 90,4% dos artigos são publicados no primeiro mundo, divididos em 42 países. E desses 90,4%, 72,5% estão concentrados nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Japão, na Alemanha e na França. 1,7% estão concentrados em 63 países de baixa renda, 5,4% em 54 países de renda média inferior e 2,5% em 31 países de renda média superior. Vamos ver onde está o Brasil. O Brasil está na faixa daqueles 5,4% que estão distribuídos em 54 países de renda média inferior. E desses 5,4%, 4,4% estão concentrados em 5 países: a China, Federação Russa, Brasil, Turquia e África do Sul. E que o autor chama a atenção que são países que devem ser observados e onde deve haver um desenvolvimento, deve haver um investimento, porque são países que poderão desenvolver bastante a pesquisa, principalmente na área da saúde. Se nós pegarmos o Programa Nacional de Pós-Graduação desenvolvido pela CAPES para 2005-2010, nós vamos ver que é feita uma avaliação do número de publicações. No Brasil, que vocês olham aqui em vermelho, na América Latina em azul e no mundo em verde. Obviamente, a escala do mundo está do lado direito e a escala do Brasil e da América Latina está do lado esquerdo. Então, nós observamos que aqui forma uma curva bastante semelhante entre o Brasil e o mundo, aonde a América do Sul sofre um aumento um pouco maior a partir dos anos 97 e 98, que se deve principalmente ao desenvolvimento de países como, por exemplo, da América Central, que começaram a desenvolver muito a sua parte de pesquisa.
Se nós observarmos ainda neste Programa Nacional de Pós-Graduação, desenvolvido pela CAPES, a taxa de crescimento anual de número de publicações, nós vamos ver que a publicação ela tem também curvas semelhantes. O que cabe chamar a atenção é aqui no ano entre 98 e 99 que o Brasil deu um pico de publicações. E que se nós formos atentar para a nossa história, foi o período em que a CAPES mudou o seu sistema de avaliação e começou a nos avaliar pelo número de publicações científicas. Então isso fez com que o Brasil desse um pulo nas publicações científicas, principalmente as internacionais. Voltando aqui, o que nós precisamos chamar a atenção para vocês agora é que nós temos o número de publicações aqui nessa curva ascendente e em azul, aqui novamente a escala de publicações está à esquerda e as citações à direita. Nós vamos ver que as citações dos trabalhos brasileiros em periódicos internacionais, elas sofrem um aumento até o ano 96, 97 e aí começa a haver uma queda, principalmente quando nós entramos no século XXI, o que nos leva a questionar a qualidade dos nossos periódicos científicos, se nós estamos fazendo realmente publicações de relevância para a academia. Então, se nós formos olhar na reforma da educação superior, que está sendo proposta pelo MEC, ali está dito que às universidades cabe a missão de criar, desenvolver, sistematizar e difundir conhecimentos em suas áreas de atuação, a partir da liberdade de pensamento e de opinião, tendo como meta participar e contribuir para o desenvolvimento social, econômico, cultural e científico da nação. Portanto, é missão das universidades desenvolver o conhecimento, assim como garantir na formação dos seus estudantes valores éticos diante da sociedade do conhecimento. E aí eu colocaria uma coisa a mais, eu diria que além de garantir a formação de valores éticos, deveria também aplicar os valores éticos na academia. Então eu peço licença aqui para o Moacir para mostrar uma mensagem que eu recebi sobre a internet, para a gente poder entrar na parte da ética, que fala sobre uma pescaria inesquecível de James Lemfestey. E aí a história nos diz o seguinte, né? Ele tinha 11 anos e a cada oportunidade que surgia, ia pescar no cais próximo ao chalé da família, numa ilha que ficava em meio a um lago. A temporada de pesca só começaria no dia seguinte, mas o pai e o filho saíram no fim da tarde para pegar apenas peixes cuja captura estava liberada. O menino amarrou uma isca e começou a praticar arremessos, provocando ondulações coloridas na água. Quando o caniço vergou, ele soube que havia algo enorme do outro lado da linha. O pai olhava com admiração enquanto o garoto habilmente e com muito cuidado erguia o peixe exausto da água. Era o maior que já tinha visto, porém a sua pesca só era permitida na temporada. O pai então acendeu um fósforo e olhou para o relógio. Pouco mais de 10 da noite. Ainda faltavam quase 2 horas para a abertura da temporada. Em seguida, olhou o peixe e depois para o menino, dizendo: "Você tem que devolvê-lo, filho." "Mas papai", reclamou o menino. "Vai aparecer outro", insistiu o pai. E o menino choramingou: "Não tão grande quanto este." O garoto olhou à volta do lago. Não havia outros pescadores ou embarcações à vista. Voltou novamente a olhar para o pai. Mesmo sem ninguém por perto, sabia, pela firmeza em sua voz, que a decisão era inegociável. Devagar, tirou o anzol da boca do enorme peixe e o devolveu à água escura. O peixe movimentou rapidamente o corpo e desapareceu. Naquele momento, o menino teve certeza de que jamais pegaria um peixe tão grande quanto aquele.
Isso aconteceu há 34 anos. Hoje, o garoto é um arquiteto bem-sucedido. O chalé continua lá, na ilha em meio ao lago, e ele leva seus filhos para pescar no mesmo cais. Sua intuição estava correta. Nunca mais conseguiu pescar um peixe tão maravilhoso como daquela noite. Porém, sempre vê o mesmo peixe todas as vezes que se depara com uma questão ética. Porque, como o pai lhe ensinou, a ética é simplesmente uma questão de certo e errado. Agir corretamente quando se está sendo observado é uma coisa. A ética, porém, está em agir corretamente quando ninguém está nos observando. A boa educação, essa conduta reta, só é possível quando, desde criança, aprendeu-se a devolver o peixe na água. A boa educação é como uma moeda de ouro, tem valor em toda parte. Então essa história, ela nos dá uma ideia do que é a ética para que a gente possa entrar no termo e possa levar para o termo ética em publicações científicas. Então nós vamos usar, para entrar nesse termo ética, nós vamos usar uma citação do professor William Saad Hosny, nos Cadernos de Ética de 2005, que ele fala sobre as revoluções científicas. E o Hosny diz o seguinte, que até as primeiras décadas do século XX, questões éticas dependiam somente do pesquisador. Então o pesquisador, quando ia desenvolver uma pesquisa, ele colocava os parâmetros da sua parte ética, até onde ele podia ir e de que maneira ele não estaria interferindo com o ser humano. Isso levou a várias distorções na história da humanidade. Muitas delas drásticas, que trouxeram sérios danos para a humanidade. Isso principalmente se nós lembrarmos que com o Código de Nuremberg de 1947, este foi o primeiro documento formal voltado para a ética na pesquisa. Então daí para frente a ética começou a ser regulamentada. E no seu artigo, o Hosny diz que eventuais riscos e questões éticas do novo conhecimento, será que eles devem impedir ou obstacularizar as revoluções científicas? De maneira nenhuma. O que nós devemos temer é a ignorância e o obscurantismo e principalmente o não conhecimento. E é um destino inexorável do ser humano buscar novos conhecimentos. O ser humano está constantemente na busca de novos conhecimentos. Faz parte da nossa índole, faz parte de nós estarmos buscando novos conhecimentos. Não importa em que sentido. A única coisa é que a busca desses novos conhecimentos, eles devem seguir algumas regras, devem seguir alguns princípios. Então, como referência às éticas, nós temos um problema muito sério hoje em dia. Novos desafios éticos. A cada 10 a 20 anos, dobra o número de cientistas vivos, porque está aumentando a expectativa de vida do ser humano e nesse aumento da expectativa de vida do ser humano, os cientistas também estão vivendo mais e estão se formando cada vez novos cientistas, principalmente pelos cursos de pós-graduação em estrito sensu para desenvolver mestres e doutores que vão fazer ciência e vão fazer pesquisa. Isso faz com que o número de cientistas aumente de uma maneira assustadora e que faz com que as pessoas às vezes se desviem do seu caminho para buscar uma luz, para buscar um espaço na academia. Então a ética, ela não é código nem lei. Ela é, acima de tudo, um juízo de valores, que faz parte da liberdade do ser humano, né? Do livre-arbítrio. Então nós somos éticos porque temos valores para aquilo que nós fazemos. Então se nós formos olhar novamente a revista Veja, né? E é interessante nós olharmos essas publicações para o público leigo, para ver como a ética está sendo passada para o público de uma maneira geral,
na revista de 23 de fevereiro de 2007, a Veja fez uma entrevista com Peter Singer. E o Peter Singer, ele é hoje um dos ícones, principalmente da ética animal, da ética da alimentação com o uso de animais, né? E ele faz algumas considerações sobre a ética, que a ética ela faz parte do dia a dia do ser humano, ela faz parte de pequenos valores. Não adianta eu falar que eu sou ético e de repente eu passar um farol vermelho, tá certo? E eu lembro, se o Moacir me permite contar uma história, que nós estávamos indo em 2005 para um congresso mundial de bioética que estava sendo realizado em Foz do Iguaçu, e nós estávamos saindo de Congonhas, porque não tem tantos voos assim para Foz do Iguaçu, né? Nós estávamos saindo no primeiro dia do evento, nós estávamos saindo um voo para ir para Foz do Iguaçu. E a grande maioria das pessoas que estavam no saguão de embarque do aeroporto estavam carregando painéis, coisas referentes ao congresso e indo para o congresso. Então abriu-se o embarque, todo mundo caminhando, fez uma fila onde estava caminhando para o embarque e de repente 3 alunos de pós-graduação que estavam com seus painéis às costas saíram correndo para entrar na frente de todo mundo, passando na frente de senhoras, de crianças, para entrar primeiro do avião. E a hora que nós chegamos na porta do avião e que se parou para poder entrar no avião, alguém comentou: puxa, ainda bem que nós estamos indo para um congresso de ética. Então não basta falar de ética, nós temos que viver a ética no nosso dia a dia. Principalmente hoje, e que por questões políticas a palavra ética tem sido muito desgastada no nosso país. Então, se nós voltarmos a essa entrevista do Peter Singer, no final da sua entrevista, a Veja pergunta para ele: e que conselhos daria a quem quer ser ético no dia a dia? E ele fala: comece pelo mais simples, cumprimente as pessoas, diga bom dia, seja educado com quem convive. Então, entrando agora na nossa abordagem específica, né? Os princípios gerais que norteiam a pesquisa são compartilhados pelos pesquisadores na comunidade científica internacional. Então, as regras que ditam a pesquisa no Brasil, elas são aceitas na comunidade internacional. Em qualquer lugar do mundo que você vá conversar com um pesquisador, os conceitos básicos sobre como deve ser feita uma pesquisa, como deve se portar um pesquisador, eles são iguais para todos os lugares. E o que envolve esses princípios gerais? Eles envolvem honestidade e precisão, de maneira que o conhecimento aumente sem distorção da verdade. E hoje nós estamos vendo aí um aspecto que tem levado a várias discussões, né, da parte da clonagem e que tem trazido algumas distorções éticas por parte de alguns pesquisadores internacionais. Muito bom. A relação entre a ciência e o trabalho científico ela é bastante clara, uma vez que o trabalho científico é resultado da ciência, de nós fazermos a pesquisa. E a ciência nada mais é do que o espelho do desenvolvimento de pesquisas, a busca constante do ser humano pelo conhecimento. Então, toda vez que nós fazemos uma pesquisa, toda vez que nós produzimos um conhecimento, o debate e a crítica sadia são componentes essenciais de todos os projetos e programas de pesquisa e facilitam o estreitamento de conclusões íntegras. Então, colocar os assuntos para serem debatidos e discutidos entre os pares é a melhor maneira de nós validarmos a nossa pesquisa. Nós apresentarmos para que haja crítica dessa pesquisa. E a pesquisa, baseado no Código de Conduta de Pesquisa da Universidade de Taubaté, ela pode ter duas vertentes. Uma que é a competição, que é uma influência forte e positiva, acentuando a qualidade. E a outra, que é a pressão competitiva, que pode
distorcer a prática da pesquisa. Então vamos abordar as duas com vocês para que nós possamos conversar sobre esses assuntos que são extremamente importantes para a conduta do pesquisador. Então, na competição sadia, as atividades são abertas ao escrutínio externo, para que as pesquisas sejam avaliadas e discutidas pela academia. E elas devem ser apresentadas de maneiras que possa ser obtido um conhecimento total. Ou seja, não pode esconder o pulo do gato. Quando nós fazemos uma pesquisa, nós como pesquisadores, como investigadores, nós devemos divulgar todos os passos da nossa pesquisa, para que essa pesquisa possa ser reproduzida e ela possa ser discutida. Assim, a pesquisa deve ser projetada, conduzida e relatada, não ferindo padrões de conduta acadêmica e condutas éticas. Nós sabemos que existem alguns pesquisadores que atingem determinados resultados que a academia não consegue reproduzir aqueles resultados. Assim sendo, os resultados da sua pesquisa começam a ser questionados pela academia. E a partir do momento que eles passam a ser questionados, o investigador perde credibilidade. Por isso, ele tem que ser o mais honesto e o mais fiel possível à pesquisa que foi feita. E as pressões competitivas? As pressões competitivas estão ligadas principalmente àquelas situações onde o pesquisador vai fazer algumas atividades tentando agilizar e tentando conseguir a divulgação dos seus resultados de uma maneira mais rápida. Assim, a preparação e submissão precipitadas são prejudiciais a uma boa prática da pesquisa. Então, é naquela situação em que está vencendo o prazo para eu enviar um trabalho para um congresso científico, ou está terminando o prazo para fazer um relatório, eu acelero a minha pesquisa ou acelero os resultados da minha pesquisa para cumprir o prazo. E aí eu posso não estar sendo fiel com os resultados dessa pesquisa. Além disso, como pressão competitiva, divisão de relatórios para aumentar o volume da produção. Então, hoje, como nós dissemos no início, nós somos avaliados pelas nossas universidades e pelos órgãos de fomento, pelas instituições do governo federal, pela nossa produção. Isso faz com que algumas vezes algumas pessoas façam uma divisão de relatórios para aumentar a produção. Isso é uma prática fraudulenta da pesquisa. Outra situação bastante séria é fazer uma pesquisa mais trivial em detrimento de linhas de ação mais criativas e mais inovadoras. Ou seja, eu preciso fazer uma pesquisa, eu tenho que cumprir um relatório, então eu vou pegar alguma coisa simples que já é conhecida, vou reproduzir essa pesquisa simplesmente para ter um trabalho feito. Não é essa a posição do pesquisador. O pesquisador tem que buscar pesquisas de relevância, tá certo? Nem sempre para a sociedade, mas ela pode ser de relevância para a academia, para gerar outros conhecimentos. Feitas essas considerações sobre a pressão e a má conduta, nós vamos discutir com vocês algumas coisinhas sobre o que pode ser uma má conduta em pesquisa. Então, o que pode ser uma má conduta em pesquisa? Desviar das práticas aceitas pela comunidade científica, que são aquelas práticas que nós dissemos no início: honestidade e precisão na divulgação dos seus resultados. Além disso, fazer projetos envolvendo seres humanos, animais e, mais recentemente, também o meio ambiente, sem prévia autorização do Comitê de Ética. Os comitês de ética em pesquisa, eles têm uma função de serem parceiros do pesquisador,
porque eles vão analisar a pesquisa e vão ver de diversos pontos de vista como essa pesquisa pode ou não afetar a conduta ética do pesquisador. E eu vou contar um fato que aconteceu comigo, especificamente lá na Faculdade de Odontologia de São José dos Campos, aonde eu recebi uma aluna de iniciação científica e esta aluna veio pedir para nós fazermos um trabalho, para pedir uma bolsa de iniciação científica, e naquela época eu estava muito interessado em saber sobre o conhecimento da nossa comunidade de São José dos Campos, sobre o conhecimento sobre o Comitê de Ética. Então eu tinha participado de um evento em Pernambuco, onde um colega de Recife fez um questionário perguntando para os alunos da Federal de Pernambuco, os alunos de graduação e de pós-graduação, qual era o conhecimento deles sobre o Comitê de Ética em Pesquisa. Eu entrei em contato com esse colega, pedi autorização para ele para usar a mesma metodologia para aplicar aos alunos de São José dos Campos. Ele autorizou, fizemos um projeto, submetemos ao Comitê de Ética, que aprovou o projeto, dizendo que ele estava sendo feito dentro de condutas éticas, e aí nós fomos aplicar o questionário aos alunos da graduação. Então, quando eu entrei na sala com o aluno, na sala dos alunos, explicamos qual era para que nós queríamos a pesquisa, que era para tentar um conhecimento sobre o Comitê de Ética. A pesquisa foi explicada para os alunos, foi dito a eles que eles não tinham obrigação de participar da pesquisa e eles assinavam um termo que nós chamamos de consentimento livre e esclarecido para dizer que eles estavam de acordo e iriam participar da pesquisa. Bom, fizemos a pesquisa, apresentamos essa pesquisa inclusive nesse Congresso Mundial de Bioética que teve em Foz do Iguaçu. Esse artigo está sendo publicado agora numa revista científica, mas aconteceu uma coisa estranha. O ano passado, quando eu estava com outro aluno na sala de aula, e ele também veio conversar comigo, professor, eu queria fazer uma pesquisa para uma bolsa, para aprender a fazer pesquisa. Eu falei, olha, eu tenho uma ideia muito legal, eu tenho um questionário que eu quero saber determinado assunto ligado à odontologia. Ele falou, professor, questionário eu não quero fazer, não. Eu falei, mas por que você não quer fazer o questionário? Ele falou, professor, aquele questionário que o senhor fez para a gente foi uma sacanagem, né? Eu falei, como sacanagem? O que foi que aconteceu? Ele falou, não, professor, o senhor entrou na sala de aula com a colega e nos disse que nós tínhamos que fazer a pesquisa. Eu falei, mas eu disse que vocês não eram obrigados a fazer a pesquisa. Ele falou, professor, mas o senhor ia ser nosso aluno no ano seguinte. Se nós não respondêssemos à pesquisa, nós ficamos com medo de que o senhor nos prejudicasse no ano seguinte. Eu fiquei extremamente arrasado com a observação daquele aluno. Eu fui em todas as salas de aula, me desculpando com os alunos, mas só para mostrar para vocês que aconteceu comigo. Eu fiz com todos os padrões ditados pela academia. Passei pelo Comitê de Ética, os alunos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, mas eu deixei de considerar um ponto, que pela minha posição hierárquica de professor em relação ao aluno, que iam ser meus alunos no ano seguinte, eles ficaram com medo que se eles não respondessem à pesquisa, eu poderia prejudicá-los no próximo ano. Então é só para mostrar para vocês que quando nós vamos fazer uma pesquisa envolvendo seres humanos, mesmo que seja uma simples pesquisa de opinião, um simples questionário, e aí não precisa ser da área da saúde, pode ser uma área de marketing, pode ser uma área de direito, precisa sim passar por um comitê de ética em pesquisa. Porque nós podemos, sem dúvida nenhuma, estar causando danos ou causando algum tipo de pressão sobre as pessoas envolvidas naquela pesquisa. Então, voltando aqui à má conduta, também é má conduta fazer a exploração deliberada das ideias de outrem sem o devido consentimento. Ou seja, toda vez que nós vamos usar a ideia de alguém, nós temos que pedir autorização para aquela pessoa ou citar que aquela pessoa foi quem teve a ideia. O seu nome tem que estar citado no texto.
Ainda como má conduta, a cópia de ideias, de textos ou de dados já publicados por outros sem os devidos créditos. Então, Moacir, eu quero te contar que eu recebi uma mensagem há 15 dias atrás pela internet, que um colega nosso, um dentista, foi penalizado pela Justiça do Rio Grande do Sul porque usou o trabalho de um outro colega pesquisador sem citar a fonte. E a citação do juiz foi bastante clara. O pesquisador, o autor, citou o texto de um outro pesquisador, mudando o vernáculo, mudando o sentido, mas a ideia é a mesma. E condenou o nosso colega a pagar uma indenização de R$10.000. Então isso já é uma realidade no Brasil, felizmente. Que se você usar a ideia de alguém e não citar a referência daquela pessoa na sua publicação, você está passível de sofrer uma ação criminal e pagar uma indenização por danos morais àquele que não foi citado. Ainda é má conduta a omissão de referência ao trabalho de outro autor, que foi esse fato que eu relatei agora. E, muito mais sério, é a representação de maneira falsa ou incorreta das ideias de outrem. Ou seja, para valorizar o meu trabalho, eu vou distorcer a ideia do meu colega pesquisador para que o meu trabalho seja valorizado ou para que o meu trabalho seja mais importante que o dele. Isto é uma má conduta de pesquisa. Ainda como má conduta, confeccionar qualquer documento que seja uma imitação fraudulenta de outro. Se nós vamos utilizar um documento, ele tem que ser real. Ele tem que ser real. Não precisa nem ir muito longe, né? É só a gente olhar a mídia e ver o que está acontecendo na nossa classe política. Deixar de atender à legislação pertinente à pesquisa. Não só a legislação, mas também as atividades pertinentes à pesquisa. E ser conivente com qualquer forma de má conduta em pesquisa. Se eu for conivente com alguma pesquisa, é a mesma coisa do que eu ver um crime e não relatar esse crime. Você é tão criminoso quanto. A mesma coisa vale para a pesquisa. Se eu estou vendo que uma pesquisa está sendo feita de uma maneira incorreta ou não ética, tenho que apontar esse fato. Senão eu sou conivente com aquela fraude ou aquela má conduta que está sendo feita com a pesquisa. Então, como eu posso prevenir a má conduta? Em primeiro lugar, os pesquisadores devem estar cientes e aderir aos princípios éticos de justiça e de veracidade. Devem respeitar as pessoas e sua privacidade, evitando causar qualquer tipo de dano. Devem respeitar sujeitos não humanos. Nós devemos respeitar os animais utilizados na pesquisa da mesma maneira como nós devemos respeitar o ser humano, porque eles estão nos emprestando a sua vida muitas vezes, o seu viver para que a gente desenvolva conhecimentos. E tratar os animais de uma maneira, de uma má conduta, de uma maneira agressiva, é tão ruim como tratar o ser humano. Daí que é importante essa literatura do Peter Singer, né? Eu até recomendo para quem puder ler o livro do Peter Singer, que ele fala sobre a ética dos alimentos, de ver como os animais são preparados para que se tornem alimentos para nós, nos faz pensar se a gente deve consumir animais como alimento. Para isso, eles também têm que ser tratados de maneira ética, sem sofrimento. Eles não têm que sofrer, ou têm que sofrer o mínimo possível, sempre tratando-os de maneira ética. Ainda como prevenção à má conduta, as pesquisas que envolvam seres humanos, animais e o meio ambiente,
Nós estamos chamando a atenção do meio ambiente porque isso é um conceito relativamente novo, que hoje não basta só eu prevenir os danos aos animais, como foi relatado principalmente depois da Grande Guerra Mundial, né? Principalmente pelo que acontecia nos campos de concentração na Europa. Também os animais, que hoje é bastante discutido e é bastante aceito pela comunidade, mas agora também se preocupa muito com o meio ambiente, com os danos que nós podemos causar para o meio ambiente. Então, qualquer pesquisa que envolva um ser humano, animais e meio ambiente, só poderão ser realizadas após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa apropriado. E participar de pesquisa que se enquadre nos padrões éticos e na qual tenha competência para atuar. Ou seja, fazer pesquisa aonde você tem condições de atuar. Eu não tenho condições e não tenho competência para fazer pesquisa em cirurgia cardíaca, por exemplo. Então, eu não vou me meter a fazer isso. Tá certo? Então, eu tenho que saber a minha limitação como pesquisador dentro da minha área de competência e trabalhar nesta área. Ainda como prevenção à má conduta, a pesquisa só pode ser iniciada após a obtenção do consentimento de todos os envolvidos. O que pode ser um problema, né? Porque como eu disse para vocês que naquela pesquisa que eu fiz, eu apresentei o consentimento livre, esclarecido, com toda a informação pertinente, e mesmo assim houve uma pressão de autoridade maior. Tá certo? Então, essas pesquisas têm que ser muito bem consideradas e planejadas. Ainda como prevenção à má conduta, todas as informações e materiais de natureza pessoal coletados ou gerados deverão ser tratados como confidenciais, ou seja, nós devemos preservar o anonimato do ser humano envolvido na pesquisa. E os participantes da pesquisa deverão receber as informações relacionadas à pesquisa e aos seus resultados. Da mesma maneira como ele participou da pesquisa, ele tem o direito de saber o resultado daquela pesquisa. Ainda como prevenção à má conduta, os pesquisadores são responsáveis pela segurança dos dados e materiais usados, inclusive aqueles existentes no sistema eletrônico. E os dados, inclusive eletrônicos, devem ser arquivados de forma adequada e durável pelo período mínimo de 5 anos. E eu ouso dizer para vocês que esses 5 anos já não é mais verdade, que nós devemos guardar esses dados por toda a vida. Porque pode haver questionamento, tá? E se houver o questionamento, o pesquisador responsável, ele responde pelos dados daquela pesquisa. Ele responde pelos dados daquela pesquisa. Então, apesar da facilidade em elaborar, desenvolver e analisar pesquisas, muitas vezes nos deparamos com algumas questões relacionadas à definição da autoria dos trabalhos, ou seja, quem participa dos artigos científicos. No que diz respeito à definição de quem é autor e a sequência com que estes devem aparecer nas citações, existem normas e regras que buscam ajudar aos pesquisadores, como, por exemplo, as normas de Vancouver de 2005. Existem na literatura várias maneiras de classificar a citação dos autores no texto. Tá? Eu vou usar aqui nessa fala de hoje as normas de Vancouver, porque são as aceitas internacionalmente nas revistas na área de saúde. Então, como nós temos que publicar internacionalmente, essas são aceitas e essas que nós devemos seguir, embora existam outras. Então, as normas de Vancouver estão nesta página, se quem quiser seguir, né, no www.icmje.org, e elas são de outubro de 2005. Elas estão disponíveis para qualquer pesquisador ou investigador que queiram ter essas normas em mãos. E elas são gratuitas. Então, o que dizem as normas de Vancouver em relação à participação ao artigo científico? Primeiro,
o autor deve dar uma contribuição substancial à concepção e ao desenho do trabalho científico, aquisição, interpretação e análise dos dados. 2. Deve participar da redação e revisão crítica do trabalho, com real contribuição intelectual ao seu conteúdo. E terceiro, deve participar da aprovação final do conteúdo a ser publicado. Essas 3 citações estão colocadas aqui e foram analisadas inicialmente, porque se nós formos observar a colocação 4, ela diz o seguinte: essas 3 primeiras condições devem ser atendidas por todos os autores, sendo que coleta de dados, coleta de fundos e supervisão, chefia de grupo de pesquisa, não são fatores que tornam uma pessoa autora de trabalho. E os autores, se necessário, deverão justificar sua participação no trabalho científico. E o periódico, quando houver esta justificativa de participação, deverá publicar essas atuações. Então, todos aqueles que não se qualificam como autores deverão ser citados nos agradecimentos, incluindo a sua participação no trabalho, tradução, aquisição de fundos, análises técnicas e estatísticas, empréstimo de material, entre outros. Com certeza, nós temos que considerar aí trabalhos multicentro, que algumas concessões podem ser feitas para trabalhos multicentro. Nós já vamos tecer mais algumas considerações sobre o estaticista daqui a pouco. Então, para nós colocarmos a citação dos autores no texto, o mais atuante, ou aquele que carregou o piano, que é aquele que ficou lá no laboratório fazendo a pesquisa, ficou na clínica seguindo a pesquisa, ele será o primeiro autor. O sênior, o orientador ou o coordenador, como o último. Então, quando eu olho um artigo científico, eu vou saber, pela disposição dos autores no texto, que o primeiro foi aquele que carregou o piano, que normalmente é um aluno de graduação, um aluno de pós-graduação ou um jovem pesquisador. E o idealizador da pesquisa, o dono da linha da pesquisa, que participou daquelas fases todas que a gente discutiu, ele é sempre o último colocado na referência. Os demais deverão ser em ordem direta e efetiva de participação. Não vale ordem alfabética. Senão eu estava perdido, né? Sigmar, Rode, eu sempre seria um dos últimos nos artigos científicos. Então, esta colocação que nós colocamos, o mais atuante como primeiro, o sênior como último e os demais em ordem direta e efetiva de participação, permite uma visão correta do papel de cada um no trabalho. Entretanto, indivíduos com função pura e simplesmente técnica num trabalho, por exemplo, análise estatística, empréstimo de equipamento, operação de instrumento, eles não necessariamente devem ser considerados autores. Devem merecer agradecimento, seção de trabalhos científicos que deve ser cada vez mais valorizada. Mas se um estaticista, como eu disse para vocês que eu ia chamar atenção para isso, por exemplo, ajuda a conceber o método, analisa e interpreta os resultados e participa na redação final com suas informações técnicas, ele é configurado como autor, e não só como uma participação técnica. Então, para alguns, a definição dos autores e da ordem com que aparecem nas referências pode ser definida por ascendência ou gratidão, que apesar de bastante comuns, não são fatores para se registrar alguém não participante do trabalho como autor. Isso é uma frase de Valadares Neto, e nós estamos cansados de ver na literatura, e em casos ainda acontecem hoje, que o chefe fala, para sair um trabalho, meu nome tem que sair junto. E os exemplos são inúmeros, Mas esse chefe está cometendo uma má conduta de pesquisa.
Então, infelizmente, é muito comum ouvir-se relatos de pressões por parte de coordenadores, professores e orientadores, obrigando subordinados, que na maioria das vezes são alunos de graduação e de pós-graduação, a citarem o nome de pessoas que muitas vezes nem sabem do que se trata o artigo a ser publicado. Uma questão bastante simples, como põe o nome no trabalho, pode se transformar num problema sério, que pode afetar a carreira do infrator. Muitos confundem a formação de grupos de pesquisa, que é um fato desejado para se trabalhar em direção de um único objetivo, com fábrica de trabalho, onde cada um faz um trabalho e prestigia os outros do grupo, mesmo que eles não tenham participado dos trabalhos. Então, se nós formos pegar o Código de Ética do Conselho Federal de Odontologia, ele no seu artigo 34, diz que constitui infração ética. 1. Aproveitar-se de posição hierárquica para fazer constar seu nome na coautoria de obra científica. 2. Apresentar como sua, no todo ou em parte, obra científica de outrem, ainda que não publicada. 3. Publicar sem autorização elemento que identifique o paciente. Então, se nós fazemos uma pesquisa clínica e nós estamos utilizando pacientes ou estamos utilizando imagem de paciente, ele não pode ser identificado de maneira nenhuma. Pode-se usar uma tarja negra sobre os olhos, ou pode usar aquele quadriculado digital que se faz para não reconhecer, para não se identificar a pessoa. Ainda no Conselho Federal de Odontologia, no inciso 4, utilizar-se sem referência ao autor ou sem sua autorização expressa de dados, informações ou opiniões coletadas em partes, publicadas ou não de sua obra. E quinto, falsear dados estatísticos ou deturpar sua interpretação. Cada profissão tem o seu código de ética e todas falam sobre esse aspecto. Todas, sem exceção, falam sobre esse aspecto. Então, dependendo da sua área de formação, você pode procurar o seu conselho, que ele vai dizer quais são os impedimentos éticos sobre a autoria de trabalho científico. Então, cabe aos pesquisadores tomarem consciência de que cada vez mais a qualidade será sobreposta à quantidade. Aonde uma produção científica de X trabalhos em revistas bem conceituadas vale mais que Y trabalhos em revistas locais e sem política editorial. Com certeza, mais do que legislações e ou regulamentações vigentes, a consciência de cada um e a consciência da academia tem papel decisivo na formação dos novos pesquisadores e na solidificação dos conhecimentos obtidos com a pesquisa. Então, para encerrar, eu gostaria de novamente voltar à revista Pesquisa FAPESP, e essa revista FAPESP 2005, ela fala de um pesquisador que eu não tive a felicidade de conhecer, professor Beugman, e ele estava se retirando da pesquisa. Por ser um pesquisador renomado, a revista Pesquisa FAPESP, nós não podemos esquecer que a FAPESP é um dos órgãos de fomento mais importantes e mais sérios do nosso país, resolveu prestar uma homenagem a esse professor e pediu para que ele deixasse, já que ele estava se retirando da pesquisa, para que ele deixasse uma mensagem para os jovens pesquisadores. E eu vou então mostrar para vocês parte dessa entrevista desse professor, para mostrar a angústia deste professor em relação à pesquisa. Então ele diz aqui: o crescente avanço da ciência e sua consequente divulgação em periódicos especializados em um mundo globalizado fazem com que, muitas vezes, se esqueça o idioma pátrio e, como resultado, boas revistas nacionais publiquem somente em inglês. A ciência é uma grande multinacional, cuja sede de poder está no hemisfério norte.
e aí dizem, né, os pesquisadores do hemisfério norte, que quando você passa para o sul do Equador, nós estamos no terceiro mundo. E aí esse pesquisador diz uma frase que é muito significativa. Se um pesquisador publica um artigo na Nature, por exemplo, que é uma das mais importantes revistas mundiais, toda a imprensa publica o feito. Agora, se nós publicamos um artigo importante aqui no Brasil, de muita relevância para a gente, nem sempre a mídia dá a cobertura necessária. Aí ele diz também, não adianta investigar a influência do gado indiano no Alasca para que nós publiquemos no hemisfério norte. E quantas vezes a gente vê os nossos pesquisadores hoje publicando coisas importantes para o hemisfério norte, mas que tem pouca relevância para o hemisfério sul, onde nós convivemos, só para ter a chance de publicar nas revistas de lá. Nós temos que publicar as nossas pesquisas que sejam relevantes para lá, mas que tenham relevância aqui para a gente também, para a nossa sociedade. Nós temos que produzir conhecimento para a nossa sociedade. E ele termina, né, dizendo que não se deve tolerar a liberdade de criação nem de pesquisa. Não se deve esquecer os aspectos nacionais. É preciso olhar para os problemas locais e regionais, ver como podem ser solucionados pela ciência e divulgá-los aqui. Então isso dá para fazer um link com o início da nossa fala, quando nós falamos da Academia Chinesa de Ciências, que preocupados com isso e para manter as pesquisas na China, eles acharam uma maneira de divulgá-los internacionalmente. Então, Moacir, essa foi minha fala, e aqui eu só gostaria de concluir, antes da gente passar para o debate, né? Dizer que este é um abraço de amizade e que a gente manda um para todas as pessoas que creiam que merece. Inclusive é este amigo que está abraçando você e aos nossos ouvintes. Obrigado, professor Sigmar. Realmente nós temos um tema polêmico no dia de hoje, que é a ética nas publicações científicas. A gente que tem convivido na área educacional, que temos participado desde a nossa formação na universidade, como professor, a gente tem notado que isso tem evoluído, né? Nós temos os nossos lembranças dos anos 70, 80, em que não existia ainda uma comissão de ética, não é verdade? Exatamente. Nós temos, então, pesquisas que se iniciaram na década de 70 e nós evoluímos desde aquela época até os dias atuais, onde se faz hoje. Eu acho que temos que dar grande valor às publicações científicas e aos trabalhos feitos com qualidade. Mas temos algumas considerações, né? Você falou bastante sobre alguns temas, por exemplo, a publicação de artigos, porque o professor universitário hoje precisa manter um ritmo de publicações anuais. Ele é cobrado no final, acho que do ano, né, por um número de publicações, e isso mantém ele num certo status. Isso obriga um pouco que alguns professores não tenham essa ética, eu vejo assim. Isso está mudando, não está mudando? Ou você acha que essa pressão da CAPES em publicações científicas ainda tem uma influência negativa sobre a produção científica no país? O Moacir, nós somos contemporâneos da época de faculdade na Universidade de São Paulo, não vou dizer há quanto tempo, mas... como sempre, Moacir, o grande problema são aqueles que não produzem. São aqueles que, funcionários públicos ou privados, tanto faz, não há distinção, que recebem um salário para ser cientista, para fazer uma produção e não o fazem. Usando, às vezes, as desculpas as mais absurdas possíveis. Eu não gosto de ser, eu gosto de ser prático, eu gosto de ser um clínico, eu gosto de dar aula, mas mesmo sendo dando aula, publica como dá aula, ensina os outros como dar aula. Nosso sistema avaliativo hoje de produção do meio acadêmico é publicação. Então, quer fazer parte do meio acadêmico, tem que publicar, tá? Tem que fazer parte. Felizmente, hoje, os órgãos governamentais têm avaliados os cursos de graduação do ensino superior, e nesta avaliação do ensino superior, eles têm exigido titulação dos professores e têm exigido que esses professores sejam ativos.
Então, ouvi, como eu cansei de ouvir lá na Universidade de Ibirapuera, onde eu estou coordenando, né, alguns colegas que foram nos procurar, dizendo assim, olha, hoje meu consultório já não está tão bom como era antes, mas eu sou um clínico muito bom e eu queria ensinar, queria passar minha experiência para os alunos, eu vim oferecer meus serviços para você, e a pergunta é uma só. Perfeitamente, eu acho que a sua contribuição é muito importante, mas qual é o preparo que você tem para ensinar o estudante de graduação? No início, nós pegamos bem essa fase intermediária, né? O início dos conhecimentos das profissões, das graduações profissionalizantes no Brasil foram feitas, principalmente na área da saúde, com os grandes clínicos, onde o indivíduo tinha uma clínica muito boa de sucesso, então ele era considerado o professor ideal para dar aula para aquele curso na área da saúde. Hoje isso não é mais verdade. Hoje, para você dar aula na área da saúde, você tem que ser bom na sua atividade clínica, mas você tem que ter um preparo para ser professor. Você tem um preparo didático, principalmente para saber falar para o aluno, saber transmitir para o aluno o seu conhecimento. E tem que ter esse preparo para não bagunçar a cabeça do aluno, porque na saúde nós temos vários caminhos para atingir um mesmo objetivo. Mas ele tem que aprender bem um e depois discutir os outros. E hoje só consegue fazer isso quem se mantém atualizado. E quem se mantém atualizado e não divulga essa atualização para a academia, ele também está tendo uma má conduta, onde ele está guardando o seu conhecimento só para você e não está divulgando para a academia. Bom, realmente, pelo número de publicações científicas que a gente vê, acho que a gente hoje tem um grande trabalho pela frente. Mas isso é porque a gente está realmente em setores, né? Acho que o professor universitário hoje que se dedica à pesquisa, ele tem um foco da sua pesquisa. Ele não pesquisa tudo, né? Mas a gente vê, inclusive, nessa avaliação da CAPES, nós temos cursos de pós-graduações que têm sido descredenciados pela CAPES, pela falta de produção científica. Isso é uma penalidade até vergonhosa hoje para uma universidade ser descredenciado num curso de pós-graduação. Acontece? Acontece muito. Eu não sei se ela é vergonhosa, acho que o termo vergonhosa é um pouco pesado. Forte demais. Eu retiro vergonhosa, a palavra vergonhosa. Eu acho que um curso de pós-graduação, hoje ele nasce quando existe um núcleo de professores que estão trabalhando em determinado assunto comum de pesquisa. E aí eles montam um curso de pós-graduação para desenvolver mais aquele assunto e para formar novos pesquisadores naquele assunto. Algumas vezes, aquele grupo se desinteressou pelo assunto, tá? Ou o assunto não tem mais aonde caminhar, você há de convir comigo que isso é praticamente impossível, porque exatamente. Você sempre tem alguma coisa a mais para buscar no conhecimento, a gente não consegue esgotar o assunto, e aquele curso começa a perder produção. Então a CAPES, de uma maneira bastante séria e bastante inteligente, ela descredencia aquele curso até que ele comece a produzir novamente. E ele tem que comprovar a sua participação no mercado para que ele tenha reconhecimento. E a avaliação é tão inteligente, Moacir, que se você quer ter repercussão internacional, você tem uma avaliação diferente da CAPES, que é feita por pesquisadores internacionais. Enquanto que aqueles que não querem ter a pretensão de ter um reconhecimento internacional, ela é feita pela avaliação de pesquisadores nacionais. Como é feito isso? Os cursos que têm notas 3, 4 e 5 na avaliação feita pela CAPES são cursos recomendados e que são avaliados por pesquisadores nacionais. Se você tem nota 6 ou 7, são cursos considerados cursos de excelência internacional. Então, eles não podem ser avaliados por pesquisadores somente nacionais. Eles têm que ter também uma avaliação internacional. Então, a coisa foi feita de uma maneira que privilegie todas as categorias. Se eu não quero ter um doutorado, eu quero ter só um mestrado, eu posso ficar na avaliação 3, eu não preciso caminhar mais para frente. Então, depende da missão de cada curso. Isso que tem que ser muito claro. E hoje, principalmente, o MEC está exigindo que para você ser universidade, você tem que ter 3 cursos de mestrado e 1 de doutorado recomendado pela CAPES.
senão você vai perder o seu credenciamento como universidade. Você vai se transformar num centro universitário, porque, como eu mostrei naquela citação da reforma universitária, a universidade tem que fazer pesquisa e tem que produzir conhecimento. O centro universitário, não necessariamente. Muito interessante esses dados, professor Sigmar. Eu tenho uma dúvida, até pessoal minha. A gente tem um material didático da época em que a gente trabalhava e fotografava todos os nossos pacientes. Mas esse material didático hoje, por exemplo, tem, digamos, esquecendo a idade, uns 15 anos. Nós não temos documentação por escrito, porque os comitês de ética naquela época não existiam, 20 anos atrás, mesmo em hospitais. Então eu tenho uma documentação farta que expõe muitas vezes a face do paciente, falando sobre algumas patologias. E eu enfrentei um problema grave sobre isso, né? Porque publicamos ou não publicamos, como publicamos? É direito desse paciente, se não faleceu, faleceu aos familiares dele, conhecendo essa publicação, não tem como. Como é que isso procede hoje? É uma dúvida pessoal mesmo. Material antigo, não? 20 anos, como é que a gente poderia fazer para publicar isso? Então eu vou contar para você a história de um ex-professor nosso, só não vou declinar o nome dele, até porque ele já é falecido, que há poucos anos atrás, depois do seu falecimento, ele tinha um livro de semiologia em que ele mostrava justamente a face de um paciente para mostrar uma patologia. E um descendente desse paciente viu esse livro e identificou a pessoa como parente. Entrou na justiça e a editora teve que pagar uma indenização para esse paciente e teve que retirar os livros e omitir a face do paciente. Teve que disfarçar a face do paciente para que ele não fosse mais identificado. Então, mesmo que você tenha documentação antiga, se você quiser usar hoje, você tem que se adotar as normas vigentes atuais. Então, você tem que pôr uma tarja preta ou disfarçar o rosto, sabe? Você tem que, de qualquer maneira, tem que deixar o anonimato do paciente que está ouvindo. Senão, você está sujeito às penas de hoje. Tá. Então, só omitindo o rosto do paciente, evitando a identificação do paciente, a gente pode utilizar isso? Ou é obrigatório a conivência do familiar? Não, não é obrigatório. Se você não consegue identificar, você pode usar. Então, por exemplo, hoje nós estamos aqui conversando, eu tenho que assinar um termo de compromisso para você, para usar a minha imagem, para que ela seja veiculada. Entendeu? Hoje, todos os órgãos de mídia estão tomando muito cuidado com isso, porque felizmente a legislação tem sido muito agressiva em relação a essa postura. Isso mesmo. Então, isso é um tema que realmente hoje tem muitas pessoas que têm material antigo. Acho que é um cuidado que deve ser tomado, porque mesmo que a gente pense, olha, faz tanto tempo, mas pode acontecer esse fato que o senhor narrou desse professor. Você quer saber? Eu vou te contar um fato que aconteceu comigo na Universidade de Ibirapuera. Quando nós estamos ensinando odontologia, nós fotografamos os pacientes e levamos para discutir com os alunos em sala de aula. Então, nesse momento que você está fotografando e discutindo com os alunos em sala de aula, era discutível se você devia ou não manter o anonimato, uma vez que os alunos conhecem o paciente porque estão acompanhando na clínica. Mas eu vou contar uma coisa que aconteceu. Os alunos, hoje, com a informatização, ninguém mais trabalha com diapositivo, todo mundo trabalha com câmera digital, projetor de multimídia e computadores, né? Então, o professor fotografou o caso de um funcionário da universidade que era nosso paciente, o aluno gravou na memória do computador a perda de um dente na região da frente, e esse caso foi apresentado e discutido com os alunos. E o aluno esqueceu de apagar o arquivo da memória do computador quando acabou a aula. O técnico que recolhe o material audiovisual viu que tinha um arquivo gravado, ele tem ordem de apagar esses arquivos, mas foi dar uma olhadinha o que era antes de apagar e identificou o colega de trabalho. E chamou 2 ou 3 que começaram a gozar desse colega porque ele estava sem o dente da frente na hora que apareceu. Isto deu um problema seríssimo na universidade. Deu um problema seríssimo na universidade, porque, de repente, você não preservou o anonimato do paciente. Nós tivemos que pedir desculpas a esse funcionário
Ele aceitou, mas ele poderia ter entrado com um processo contra a universidade por causa do simples fato de ter esquecido um arquivo na memória do computador. Então isso é um problema sério, porque isso pode levar a chacota dos colegas, que foi o que aconteceu. Foi um problema muito sério, né? Mas voltando às publicações científicas e à produção dentro das universidades. A gente sabe que nas turmas de graduação e de pós-graduação os trabalhos avançam, são muitos trabalhos. E essa opção do professor, na minha época, antigamente, era assim, se não puser meu nome, não sai publicado. Sim. Isso pressionou muito, né? Mas eu acho que hoje está mudando esse conceito. O professor, eu acho que está muito mais eticamente englobados, né? Acho que eles estão melhor posicionados. Hoje ainda sentimos isso, você com a sua experiência. O que você acha nisso? Isso existe ainda e é muito forte. Eu tenho a oportunidade de sair em algumas áreas de conhecimento, não só da saúde, mas outras para falar sobre ética em publicação científica. E não existe um lugar que eu não vá, que não fale sobre essa sua pergunta, que não tenha alguém que fale, professor tal devia estar assistindo essa palestra. Tá? Então isso é uma prática que ocorre muito ainda hoje em dia, principalmente por parte de chefes e coordenadores, e ocorre muito próximo da gente. Sabe, a gente tem a oportunidade de estar avaliando conferências, de estar avaliando currículos de professores em concursos, em trabalhos que vêm, e às vezes a gente consegue visualizar que às vezes o professor tem uma produção fantástica e ele às vezes é tempo parcial na universidade ou quase não vai na universidade, que não dá para justificar aquela produção. Ele produz demais. Produz demais. É um superdotado. Ele é superdotado pelo tempo que ele dedica para a produção. Pelo tempo que ele dedica para a produção. Por outro lado, você penalizar também com uma publicação limite, você também vai contra aqueles que realmente produzem. Certo. Então, por isso que estou dizendo, isso é uma avaliação que tem que mudar o conceito da academia. Então, tem que mudar a cabeça dos jovens. Os jovens têm que começar a questionar, eles têm que saber que existe infração ética para isso. E a partir do momento que esses autores forem sido penalizados, e como você deve ter sofrido, eu também sofri na minha época de graduação. Sim. E de pós-graduação também, pressão de professor dizendo, esse trabalho não sai se não puser meu nome. Quando a gente não gostava do professor, você falava, então não publica o trabalho. Mas muitas vezes você cedia a essa pressão que ainda existe. Ela é muito real ainda hoje em dia. Ela é muito real ainda hoje em dia. Mas esperemos que isso mude, né? Se Deus quiser. Uma outra coisa que está sendo bastante forte na área de medicina é as conferências quando o ministrador cita com ênfase uma marca comercial. Como é que o Código de Ética hoje avalia isso? Porque é muito fato muito grave. Hoje de manhã ele apresenta uma conferência mostrando que o produto é excelente. No final da tarde ele apresenta uma outra conferência, no dia seguinte, falando que existe um outro produto similar, mas de outra marca comercial. Como é que está sendo isso visto dentro da odontologia? Porque na medicina está muito forte isso hoje. Não se permite mais a citação de nomes comerciais. São duas situações que eu tenho que colocar para você. Primeiro saiu, acho que a semana passada, ou uns 15 dias atrás, uma informação que foi divulgada pelo Cielo, né, que todas as pesquisas clínicas hoje deverão ser depositadas num banco de dados internacional para ter validade. Então, você não vai mais conseguir publicar pesquisa clínica se ele não for depositado num banco de dados que vai verificar a importância e a relevância daquela pesquisa clínica. E eu acho que em relação aos produtos comerciais, o grande problema que tem é você ser honesto de dizer que você recebeu para testar determinado produto. Nós estamos tendo um grande problema hoje com indústrias farmacêuticas, principalmente, que querem fazer contratos com os pesquisadores e no seu contrato eles põem uma cláusula o seguinte, que eles são donos da pesquisa. Então eles decidem se publica ou não a pesquisa, mesmo que você não cite a fonte comercial, para eles serem parceiros, para eles doarem o produto. Então, a colocação que existe, já existe até um setor do direito que está se especializando nesse tipo de contrato, que quando você faz uma pesquisa envolvendo determinado medicamento ou determinado produto, você
tem que citar esse produto para você saber aquele que você está usando. E a indústria não pode restringir, a não ser que ela pague integralmente a sua pesquisa. Ou seja, você vai ser contratado por esse laboratório, por essa indústria, seja quem for, para você testar determinado material, determinado fármaco, e eles pagam todas as despesas, inclusive a sua hora de trabalho, suas despesas de consumo. Aí ele tem direito total sobre a pesquisa. Mas se ele faz uma parceria com uma universidade, ou ele faz uma parceria com o centro de pesquisa, ele não pode colocar essa cláusula. Essa cláusula é abusiva. Então, se algum pesquisador tiver essa cláusula no seu contrato com alguma indústria, já existe uma parte do direito que está se especializando em retirar essa cláusula porque os juízes estão considerando essa cláusula abusiva, que a indústria ou o laboratório tem plenos poderes sobre a pesquisa. Ele tem se ele fizer e pagar totalmente por isso. Agora, se ele fizer parceria, o pesquisador é que é o dono da pesquisa e ele tem direito de publicar sim, da maneira como ele encontrou. Da maneira como ele encontrou. E é óbvio que o laboratório pode também não querer fazer a pesquisa com você se ele achar que o seu produto não vai ser bem aceito. Ele pode ter suas restrições. Pode ter suas restrições. Mas você também tem a sua forma hoje de se defender. Tem a forma de defender. Formas, né? E no mídia eletrônica hoje? Nós estamos hoje envolvidos numa globalização. Como é que é interpretado isso, a mídia eletrônica, os trabalhos hoje que são publicados via internet? Ou mesmo, como uma parte, os trabalhos dos nossos alunos hoje, sabemos que desde essa época de 15, 14 anos, os nossos alunos já começam puxando da internet, colando dentro do texto e entregando para o professor. Isso, para mim, hoje teria que mudar. Acho que os professores do sexta, oitava série teriam que dar um ênfase um pouquinho maior em termos de realmente ter valor à pesquisa que eles estão pedindo. Mas a globalização está aí. A internet está ali com milhões de informações. Como é que isso é visto hoje na área de publicações científicas? Hoje está muito forte, né? Principalmente a editoração eletrônica, né? As revistas estão virando eletrônicas. Inteiras eletrônicas. Aliás, eu acho que todas deverão passar a ser eletrônicas, porque não justifica mais hoje você ter uma revista disponível gratuitamente ou de uma maneira paga via digital e você tê-la impressa também. Não só diminui custo, mas também a divulgação da revista eletrônica é muito maior do que aquela impressa. E mais rápida. E mais rápida. E mais, você pode ter uma atualização praticamente dia a dia, né? E a publicação eletrônica segue os mesmos princípios da publicação impressa. Se você citou algum texto de publicação eletrônica, você tem que citar a fonte. E eu vou dizer para você que já aconteceu alguns problemas, sem citar a universidade, mas um colega nosso, ele pegou e divulgou uma página de trabalhos e teses científicas. Então, o que ele fazia? Ele pegava, quando a gente faz uma tese, você coloca no final desse trabalho, se autorizo a reprodução desse trabalho. Então, quando você coloca esta afirmação, o que o indivíduo fez? Ele pegou as teses de várias faculdades de odontologia e disponibilizou numa página, e ele vendia. Então, você podia comprar muitas vezes o seu trabalho, você entrava lá, pagava R$30, R$40, R$50 no máximo, e você baixava o seu trabalho inteiro para você publicar. Isso fazia com que houvesse duplicação da publicação. Então, o que aconteceu? Se moveu uma ação, a universidade foi uma universidade pública, ela moveu uma ação contra esse site. Ele teve que retirar do ar, mas a defesa dele foi muito clara. Ele falou, não, se você colocou que se autoriza a reprodução, eu simplesmente disponibilizei para as pessoas para que eles pudessem reproduzir o seu trabalho. Então isso acontece, você está cansado de ver isso na internet. A internet, infelizmente, ainda é um método de divulgação que não tem controle. Você tem muitas coisas boas na internet, muitas. Hoje, eu não me imagino mais vivendo sem internet, mas você tem que triar aquilo que está na internet. Você também tem muita coisa ruim. E vai ter que ter legislação sobre isso, né? Vai ter que ter uma legislação sobre isso. E tem que se respeitar a mesma legislação da publicação escrita, sem dúvida nenhuma. Nos cursos de graduação na odontologia, nós temos os trabalhos de conclusão de curso, sim, né? Que é o último trabalho que o aluno que está indo para a vida profissional tem que entregar.
E a gente tem notado, quando eu estava trabalhando nas universidades, que muitas vezes alunos levam isso muito a sério. Mas tem alunos que, eu acho que por falta realmente de um valor ético, copiam esses trabalhos. Né? E isso é terrível, né? Um aluno que está se formando, entrando na vida profissional e não dá o valor necessário a essa iniciação, esse término do seu curso, fazendo trabalhos de conclusão de cursos muito banais, né? Copiando mesmo. Isso continua do mesmo jeito? Nesses trabalhos de terminação de curso? Veja, o trabalho de conclusão de curso, agora eu vou dar uma opinião particular minha, né? Eu acho que isso é um problema muito sério que nós estamos passando no ensino superior. Nós ainda, por sermos da área de saúde, a gente tem uma vantagem muito grande que a gente pode colocar a descrição de caso clínico. A descrição de caso clínico, para nós, resolve todos os problemas, porque você descreve o caso clínico, tá certo? Daquele que aquele aluno fez com o seu professor ou fez durante o seu curso. Aí não tem como ele duplicar. Agora, quando é um trabalho de revisão ou quando é uma atualização sobre determinado assunto, com certeza a grande maioria hoje é feita através de cópia, do copy-paste da internet. Eles vão buscar o texto na internet, baixam e entregam o trabalho. Isso está fazendo com que as universidades estão se preocupando muito com os trabalhos de conclusão de curso e na avaliação desses trabalhos. Então isso está gerando um problema sério que vai ter que se buscar um caminho, da qual nós, felizmente, ainda temos a saída dos casos clínicos. Nós podemos pedir para que os nossos alunos façam casos clínicos. Então isso para a área de saúde é uma saída, mas não serve para todas as áreas do conhecimento. Mas é nisso que eu falo, né? É uma oportunidade de a gente falar um pouquinho da ética para esses alunos, sim, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. No final do curso, por favor, vamos fazer um trabalhinho. E eu acho que todos os trabalhos, todos os TCCs deveriam passar pelo comitê de ética, mesmo que seja um trabalho de revisão, sabe? Para que o comitê de ética ajude a avaliar, a ver aquilo que ele está fazendo, sabe? É um aprendizado pelo aluno. O aluno interagir com o comitê de ética é um aprendizado que faz parte da sua formação. Tá? E embora algumas áreas do conhecimento ainda sejam relutantes a entrar na avaliação do comitê, é como eu disse, um simples questionário que você aplica para saber uma opinião de mercado, mesmo que você não cite nome, que ele seja anônimo, precisa passar por uma avaliação, para que você não traga problema para esse aluno. E aí tem um caso também que eu posso relatar, de um questionário que foi feito de pacientes que estavam fazendo... me faltou, como é que chama quando você faz problema no rim, que você faz... Calma. Fugiu o nome para você também, né? Quando você faz aquele tratamento de hemodiálise. Hemodiálise, exatamente, desculpe. Então, na hemodiálise, era um questionário que aplicava para saber o que estava acontecendo com os pacientes em hemodiálise. E na hora que foi feito esse questionário, as perguntas, de vez de fazer uma pergunta, o que você está sentindo, as perguntas é assim, você está sentindo febril, você sente fraqueza, você sente isso? E isto induziu os pacientes de hemodiálise a ter aqueles problemas que eram apontados no questionário. Que eles nem sabiam que podia ter. Eles nem sabiam que podia ter. Como foi feita a pergunta, eles começaram a achar que eles podiam ter e começaram a ter aquele problema. Subjetivamente. Isso, subjetivamente. Isso trouxe um problema muito sério para aqueles pacientes daquela comunidade. Então, o comitê barra uma coisa dessa. Porque como o comitê tem em outras coisas, tem participantes de várias áreas de conhecimento, tem números iguais de homens e mulheres, tem que ter alguém da comunidade, não é só cientista que participa do comitê de ética, tem que ter participante da comunidade, é importante porque eles vão sentir, por serem de áreas diferentes, o que aquela questão pode causar. E por incrível que pareça, uma área que eu tenho achado extremamente importante no comitê de ética é um profissional de letras, de português. Porque como você redige... Pode mudar o sentido. Pode mudar o sentido do que Muito você importante, quer transmitir. Muito importante. Nos estudos longitudinais, é um trabalho que começa esse ano e vai fazer uma avaliação 2 ou 3 anos depois, existe necessidade de, daqui a 3 anos, quando fizer uma nova reavaliação, o comitê de ética precisa fazer um novo documento, esse documento já vale por todo o estudo, mesmo que o paciente já foi informado que o estudo dele era com longitudinal, vai passar uma fase de avaliação 6 meses, 1 ano, 2 anos ou até 3 anos. É necessário essa...
Se for necessário, o Comitê de Ética pede relatórios periódicos. Se o Comitê de Ética, na hora de avaliar, ele ver a sua pesquisa e falar que basta um consentimento livre e esclarecido para seguir toda a pesquisa longitudinal, não tem necessidade. Se ele achar que em algum momento você pode mudar o encaminhamento da sua pesquisa, ele pode solicitar para você que você faça relatórios, por exemplo, anuais ou bianuais, para que ele possa estar acompanhando o desenvolvimento daquela pesquisa. Veja, o que é muito importante, Moacir, é de novo ressaltar, né? O Comitê de Ética, ele é um parceiro do pesquisador. Eu acho muito importante ele não é, de nenhuma maneira, ele não é o vilão da história. O vilão da história, eu e nem acho. ele restringe a pesquisa. Ele é um parceiro, que na verdade ele dá validade e orienta para você fazer uma pesquisa melhor possível. Você falou um passo interessante, né? Ficou na minha cabeça até agora. Publicações em inglês. É tão importante hoje todos os autores realmente fazerem publicações em inglês para terem validade? Olha, é tão importante que se você vai publicar fora do Brasil, a grande maioria das revistas não aceita nem que você cite referências que não sejam na língua inglesa, dizendo que os autores que leem inglês, eles não lerão em espanhol, em português, em chinês, em alemão, francês. Então, para você publicar nas revistas de língua inglesa, hoje, a grande maioria delas exige que você tenha as referências, inclusive em inglês. Mas isso não é uma... É uma distorção. Ditadoria? É uma ditadoria, mas é aquela história que nós dissemos, né? Nós estamos abaixo do Equador, e quando nós estamos abaixo do Equador, nós somos tratados de maneira diferente de quem está acima do Equador, ao ponto de a gente receber avaliação de artigos científicos dizendo o seguinte, o inglês não é de um nativo. Mas é óbvio, se eu sou brasileiro e estou publicando no exterior, eu não sou nativo. Então, eu nunca poderei ter o inglês nativo. Tá certo? Então, eu devo ter o vernáculo correto, mas recusar o trabalho que não é de um nativo, isso é a coisa mais óbvia do mundo. É só ver a origem do investigador que está mandando a pesquisa. E eu também posso dizer para você agora que eu fui uma vez apresentar uma palestra dessa na Associação Brasileira de Editores Científicos e alguém do Nordeste virou para mim e falou assim, olha, o senhor está falando que quem está acima do Equador faz isso com quem está abaixo do Equador, mas nós do Nordeste sentimos a mesma discrepância com quem está no sul maravilha do país. Existe essa discriminação. E realmente, eu fui ver, em alguns setores, isso realmente existe em relação, no nosso próprio país, existe essa discriminação entre sul e norte e nordeste. Que também nós temos que acabar, porque nós somos um país só, né? Independente de que região nós estamos. É um problema um pouquinho mais complexo, então. É muito mais complexo. Mais complexo. Né? Aliás, o grande problema do sistema chama-se ser humano. É o ponto crítico do sistema. Todo problema ético, o problema chama-se ser humano. Se não tivesse o ser humano, não teria problema ético. Com certeza. Muito interessante essa consideração. Professor Sigmar, estamos chegando ao nosso término do programa. Gostaria então, se o senhor tivesse algumas considerações finais. Eu gostaria de dizer que foi muito salutar estar aqui hoje, foi muito importante revê-lo, né? Porque nós já tivemos a oportunidade de trabalhar por essa nossa vida de odontologista, de nos encontrarmos em diversas ocasiões. E eu acho que é um assunto extremamente polêmico, é um assunto que precisa ser muito divulgado, porque eu acho que a ética só vai funcionar se as pessoas entenderem o que é ética. Tá? E as pessoas entenderem o sentido da palavra, que na verdade ela nada mais é do que ter valores. Ter valores de integridade, de honestidade. E isto é a ética. Se todos entenderem o que é ética, com certeza nós viveremos melhor. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com você hoje. Dr. Sigmar de Melo Rode, realmente é uma satisfação enorme para nós aqui na Conexão Médica ter você aqui hoje, né, com um tema tão atual como é a ética na área de saúde, como é a ética mesmo. E a todos vocês que nos assistiram, muito obrigado e até o próximo programa aqui na Conexão Médica, patrocinado também com a Academia Internacional de Odontologia Integral. Até a próxima.